Aí, cara, nesse ano tudo deu certo. Ganhamos a Copa e o campeonato. Eu fazendo o gol do título lá no Camp Nou, com duas rodadas de antecipada. Aí só foi festa, velho. E ele com você, a relação? A relação pai e meu filho. Meu pai filho. Pai e filho, porra, me beijava, me abraçava. Sempre confiei em você, O auxiliar dele me chamava de meu filho, me abraçava pra cacete. Aí no outro ano, quem trouxe o jogador dele, nem olhava na minha cara. Como é que pode, né? Cara, como é que pode um treinador não gostar de um atleta que ajudou ele? Não, mas o negócio não é nem isso. O negócio é, o cara, uma semana, meu filho, me dá um beijo aqui, agápimo, como diz aqui na Grécia, meu amor, não sei o que, você é o melhor do mundo. Depois de uma semana, depois de um mês, vamos dizer, que se apresenta para pré-temporada, não, sai fora, meu filho feio. Como é que pode, rapaz? Eu falei, caraca, velho, isso aí só pode ser, não sei. Aí me mandou embora, né? Foi nesse ano que foram campeões da UEFA também, da Copa da UEFA? Aí no terceiro ano a gente ganhou, acho que só o campeonato. Não, a UEFA foi com o Bob Robson. Com o Bob. É. Como diz o Wellington, Bob. Da onde que ele tirou esse Bob? Hoje os caras chamam de Bob lá. Agora os caras chamam ele só de Bob. E esse último ano, como é que foi? Foi péssimo. Foi ruim. Ele te usou pouco porque ele trouxe os jogadores que... Usou pouco, também eu me alterei, fui na imprensa, falei um monte de besteira, ele não gostou, me dava 4, 5 jogos de suspensão, eu treinando sozinho. Tu ficava treinando sozinho? Ficava treinando sozinho. Pior coisa para um jogador é treinar sozinho, Deus que me perdoe. Sabe aquele cara que tá tipo, largado? Aí chegou já no fim do ano e falou, ó, busca um clube aí que... Aqui você não tem espaço. Aqui você não tem mais espaço, não. Aqui você não vai mais jogar. Eu falei, que sem Mas a organização, o clube, Barcelona, ele não tem que proteger... Por exemplo, é o mesmo cara que liberou o Rivaldo. O Rivaldo ganhou a Copa do Mundo e saiu liberado também do... Eles pensam assim, cara. Eles pensam assim, lá. Não, ele ok, mas o Barcelona Clube saiu liberado, saiu de graça. Mas o treinador às vezes manda, né? Ele manda no clube, no presidente. Mas tá entendendo? A instituição tem que ser protegida, por exemplo. Como é que eu vou liberar um cara que acabou de ser campeão mundial, pô? Verdade. Quem é? E hoje em dia ele não tá mais lá, o treinador. Se ainda fosse um Guardiola que ficou 8 anos, 6 anos no... Mas não é assim que funciona, né? Não é assim, infelizmente. Mas não deveria ser assim, pô. Tem um CEO que é o cara que... No basquete, na NBA, nos Estados Unidos, na NFL, tem um cara que é o cara que monta o time, independente do presidente, pô. Independente do treinador, pô. O treinador quer esse jogador, mas eu acho que pro clube se encaixa melhor esse, pô. Entendeu? Tem um filme aí que nós vimos aí, tem um filme que fala sobre isso. O treinador queria isso aqui, ele trouxe isso aqui. Porque pra instituição eu acho que isso aqui é melhor, pô. E no final ele ganhou independente do treinador. O treinador hoje tá, amanhã não tá, pô. E depois desse ano ele foi embora, ele saiu corrido do Barcelona, pô. Mas o Rivaldo já tava no Inter. E você já tava no Olympiacos. Difícil. E como é que foi essa tua saída pro Olympiacos? Eu sei que tinham outros times na parada, né? Tinha o Celta de Vigo e o Benfica, né? E não tinha um time da Alemanha? O Frankfurt? Não, acho que não. Não? Por que que sabia. Eu não soube, cara. Um passarinho me cantou que tinha um time da Alemanha. Talvez, mas... Tinha um time da... Acho que foi o seu Roberto que me falou que tinha um time da Alemanha. Não sei se era o Stuttgart ou o Frankfurt. Mas enfim. Queriam. E o que me conta aí que é uma história interessante. Como que você decidiu pelo Olympiacos? É uma história interessante. Eu não decidi, Deus decidiu. Porque, na verdade, todo mundo já sabe essa história.
eu vim de férias aqui no Brasil, eu e a Ana, e vim muito, muito ansioso, mas como a gente tem muito a Deus e sempre busca em momentos de dificuldade, a gente ora a Deus e a gente estava em um passeio sempre preocupado, né, pô, o que é que vai acontecer no próximo ano. Isso aí faz parte do ser humano, né? Até que uma noite a gente fala, pô, vamos orar a Deus para ver se realmente ele nos indica, né? Para onde a gente deve ir. Uma luz, né? Uma luz, porque realmente eu não queria vir aqui para a Grécia, porque eu conhecia pouco o clube, o país. Portugal era muito mais fácil, até na Espanha também. Até pela língua mesmo, né? Até pela língua e adaptação. E Deus nos mostrou através de pessoas, né? Que a gente orou pedindo um sinal e ele deu 2, confirmando. Né? Ele deu o sinal, você não entendeu, ele confirmou. Falou assim, ó, foi confirmação. Nos mostre aonde a gente deve ir. Se o Celta, o Benfica ou o Olympiacos. Mas o Olympiacos estava em cima do seu Roberto. Pô, vamos negociar. E eu dizia, não, espera. E aí a gente saiu para um passeio de interior de barco, tinha um casal amigo nosso ali, várias pessoas. E os caras falaram assim, você gosta de praia? Vocês gostam de praia? Eu falei, adoramos praia. Vocês têm que conhecer a Grécia. E aí eu falei, caraca, velho. Será que esse é o sinal? Tu ainda não entendeu muito bem. Então eu falei, pô, não, isso aí foi mais ou menos, coincidência. Pô, Grécia, a gente sabe que tem muitas praias, então o cara deu esse nome aí, mas... falei, caraca, Ana Rosa. Aí a gente foi para um outro lugar, totalmente diferente, e o cara fez a mesma pergunta, cara. Você gosta de praia? Gostamos, adoramos. Vocês têm que conhecer as ilhas gregas. Aí, cara, daí eu falei, não. 2 pessoas em 2 locais diferentes, não tem como ser... Né? Coincidência, né? Coincidência. Falei, não, acho que a gente vai para lá. E liguei pro Sr. Roberto, ó, vai lá conversar. Decidiu ir para lá, falei, não, vai lá conversar. Põe a nossa proposta em cima da mesa. Cara, acho que durou 1 dia e meio, ele foi, ó, tudo certo. Pode vir. Quando tá... Aí você fica mais aliviado por uma parte, mas, cara, pra Grécia... O que vem na minha frente? O que vem na minha frente? Será que vai ser bom pra gente? Não sei. A dúvida, né? A dúvida. Mas aí quando você chega no país, vê o amor do torcedor, o carinho, aí você sabe que Deus tinha razão. E quase que o aviso, pô, Deus já estava meio bolado contigo, pô. Se eu não atendo, ia me dar um... Ele vai ter que mandar terceiro, o cara falando a mesma coisa, pô. Ia me dar no meio. Meu irmão, tô falando pra tu ir pra lá. Se eu pegasse um avião para ir para Portugal, ia dar um pane e ia derrubar aqui na Grécia. E hoje, a sensação que você tem é que foi a coisa certa que você fez? Com certeza. Totalmente, hein? Deus não erra. Não tem nada de... Deus não erra. Foi... Didio, e como é que é o Giovanni pai? O que isso mudou em você? O que... Cara, responsabilidade, né? Você fica ansioso para ver o que os teus filhos vão fazer, né? No futuro. Nós demos boa educação, boa disciplina para todos eles e hoje os moleques são... Um é especial, né? Então... Mas esse especial teve uma evolução enorme. Tamanha, pô. E ele tem as pessoas que cuidam dele, né? Fisioterapia. Ele faz tudo. Escola. E o anda de bicicleta. Hoje em dia, um menino que estava condenado, vamos dizer assim, a não fazer nada disso, não fazer uma coisa que uma criança. Hoje em dia é um menino que vai em shopping de bicicleta. Ele caminha, ele sobe escada. Mas isso tudo é há muitos anos, né? Eu sei trabalho, o tempo e Peguei ele com 2 anos, né?
Hoje ele tá com 21, sacana. O suor que a Ana Rosa deixou ali, esse menino, pô, é uma benção. Mudando agora de assunto, como que você está vendo essa seleção? A gente aqui na Grécia, não sei, a gente aqui na Grécia meio complicado. Nós não esperávamos essa... Eu fiquei decepcionado, por exemplo. Primeiro jogo? Primeiro jogo, pô. Eu esperava uma coisa... Eu não fiquei não, porque... Você não ficou não, né? Não, porque a gente está vendo a seleção Você brasileira... estava acompanhando, né? Eu não estava. A seleção desde as eliminatórias. E é praticamente os mesmos jogadores. É claro que mudam uma peça ou outra. Experimentam muito laterais, né, zagueiros. Mas o núcleo ali é o mesmo, pô. Mas, por exemplo, o Brasil, pô, com Roberto Carlos, Marcelo, Daniel Alves, Cafu, Carlos Alberto Torres, os laterais que o Brasil era uma fábrica de lateral, pô. E agora tá escasso pra caramba. Agora a gente tá botando zagueiro de lateral, meu irmão. Pô, tão brincando. Mas todo mundo sabe que, na verdade, Marcelo, o cara, ele só tem chance se também ele jogar na Europa. Dificilmente o cara vai pra seleção. É olhado, né? Embora tenha 4 jogadores, mas porque os caras jogam no Flamengo, pô. Ou no Corinthians. Mas tem lateral bom lá no Cruzeiro, Atlético Paranaense, entendeu? Mas e os caras não leva. Tem laterais bons no Campeonato Brasileiro? Tem sim. Tem? Tem. E os caras estão fazendo vista grossa só porque... Então, porque, sei lá, cara, é difícil. Os caras não querem dar chance, oportunidade para os caras que jogam só no Brasil. O que você acha Embora que tá faltando? Agora, tipo, Paquetá joga no Brasil, mas jogou fora. Danilo também jogou fora. Um meio campo que não trocavam 3 passes, porra. O meio campo do Brasil Tava não é dinâmico, feio, né? Pô. Não é dinâmico. Não. Tava, pô. Tomou um chocolate, né, velho? Meio tempo foi um chocolate. Que Marrocos ficou em 4º lugar na última Copa do Mundo. É um time bom. Claro. Foi vice-campeão da Copa da África. É um time que tá... E o Brasil vem jogando também há muito tempo, cara. Assim, mas não desenvolve, né? Não rende, cara. Não, mas eu acho... Aquele negócio de que tu acha que vai chegar na Copa, o time vai jogar diferente, o time vai melhorar, o time vai... Não é assim, não. Você vê, ó... As eliminatórias... Os caras errando o domínio, pô. Ali no meio de campo. As eliminatórias, os amistosos, aí você vê o time que vai jogar na Copa, cara. Pra mim foi uma decepção e eu fiquei até tarde, porque o jogo aqui passou 1h da manhã, pô. O que mais me preocupa é que a gente não vê que a seleção pode melhorar, entendeu? Aquela qualidade que a gente via ela não cria uma expectativa, sabe, que vai melhorar. Como, por exemplo, o time tá mal, você tem que mudar, cara. O povo brasileiro que é o Hendrick, mas ele não olha pro Hendrick. Não. E o Rafinha, que não acertou nada, zero, não acertou nada. Nem lateral que ele bateu certo. Ele bateu errado a lateral, pô. Como é que pode isso? E o Hendrick no banco, pô. O treinador não pode ser tão egoísta a ponto de, não, porque eu não gosto dele, porque eu não gosto disso. Pô, você é o treinador da seleção brasileira, você tem que ver o melhor pra seleção brasileira, pô. Você não pode ficar com esses negócios, com essas picuinhas de, não, eu não gosto do jeito que ele fala. Porra. Não gosto de Bolsonaro, mas porra... E os caras achando que o Neymar não deve ir, não deve jogar. Cara... que pode, com esse time aí, o Neymar corta as 2 pernas dele e ele tem que ir, Eu digo pros caras, se a seleção das eliminatórias tivesse os caras que decidissem e tivesse cara sobrando, ninguém ia falar no Neymar. Mas nas eliminatórias os caras ficaram em 5º, Marcelo. 5º colocado. O Brasil classificou em 5º, hein? Em 5º. Uma coisa que eu tinha... Se a FIFA não muda a regra, o Brasil ia jogar repescagem, pô. É verdade, eu não tinha... Aí, como você vai acreditar em um time desse? Que vem 1 ano e pouco mal. Se bem que, por exemplo, as seleções, por exemplo, 94 classificou no último momento, a de 2002
classificou com dificuldade, Claro. entendeu? Mas tinha qualidade. Nós sempre tivemos dificuldade na classificação, mas só que tinha qualidade, é o que você está falando. Ronaldinho, voltando de contusão, ele não jogou a Copa. Cedo ou tarde vai engrenar. Mas a gente você não vê vê a qualidade. Agora você não vê qualidade, pô. O meio de campo do Brasil jogou com 3 jogadores de marcação, pô. Bruno Guimarães, Casemiro e Paquetá, pô. Qual deles é o criador? Me aponta, qual dos 3 é criador? Eles falam que é o Paquetá, né? Mas eles falam, Paquetá? Paquetá não criava nem quando ele jogava no Flamengo, quando ele saiu do Flamengo a primeira vez. Senão, então não precisava do uruguaio no Flamengo. O criador do Flamengo é o uruguaio, como é que é o nome dele? Arrascaeta. O Arrascaeta, pô. Joga com 2 criadores no meio de campo do Flamengo. Complicado, viu? A minha esperança é o Neymar voltar e fazer o que o Romário mandou. Fazer um esquema pro Neymar jogar. Rapaz. Porque o Neymar é gênio, velho. Tem um esquema na França pro Mbappé. Tem um esquema na Argentina pro Messi. Tem um esquema na Inglaterra pro Kane. Tem um esquema em qualquer pro Cristiano Ronaldo. Ou o Cristiano Ronaldo volta para marcar? Não volta. O Messi, mano. O Messi, ele perde a bola, ele olha pro outro lado, pô. Ele nem olha pra bola, pra onde que vai. Ele nem ameaça marcar. Ele não dá nenhum ameaço. Porra, e top. Entendeu? Agora o Neymar não. O Neymar tem que marcar, tem que dar carrinho, tem que bater lateral, tem que Os caras estão ficando doidos, pô. Só pra falar mal do cara, os caras estão falando besteira, estão começando a ultrapassar um ponto de civilidade, pô. Estão falando coisa que não tem nada a ver, pô. Complicado. E é a única opção que nós temos. Didio, qualidade. O que tu espera dessa Copa do Mundo? Você espera que o Brasil vai nos surpreender nos próximos jogos e vai dar uma... Para mim, expectativa até agora 0. 0, né? 0. Para mim... E o pior é que a gente tem que escutar, que é um cara que participou de Copa do Mundo, jogou Pode Copa melhorar? do Mundo. Pode, claro que pode melhorar. Agora pega uma galinha morta, que é o Haiti, né? E depois tem a Escócia. E vai ser um pouco difícil porque se o Brasil ganha do Haiti, vai a 4 pontos. Aí se o Marrocos ganha da Escócia, depois o Brasil vai ser obrigado... a Escócia tem 3 pontos. Aí vai jogar Brasil e Escócia. Sendo obrigado a... A Escócia vai sair pro jogo. Porque tem que ganhar o jogo. Mas aí não convém a eles também sair pro jogo. Mas eles têm que ganhar, pô. Mas mesmo se o Marrocos não ganhar da Escócia e empatar só, a Escócia já vai para 4 pontos e vai jogar contra a gente. E o Marrocos depois vai ganhar do Haiti. Sim, aí ele vai estar com 2 pontos, ele vai para 5 pontos. Tá, mas se o... Tá entendendo? Mas se o Brasil faz 4 pontos, acho que já tá classificado porque tem um... Vai o terceiro. Terceiro, né? Terceiro, como os bons terceiros colocados. Melhores terceiros são 8. Você vê, numa Copa numa chave que tem Marrocos, Escócia, Haiti, o Brasil passa em terceiro, cara. Já pensou, velho? Deus que me perdoe, tomara que não. Bora ver contra o Haiti primeiro, né? Bora ver se vai ganhar, né? Pô, se a gente tá com dúvida de que vamos ganhar do Haiti, hein, cara? Velho. Futebol não tem mais bobo não, Marcelo. Tem mais não, né? Brincadeira. O único bobo é a gente. Vai que é aquele dia que a bola não te quer, tá com raiva de você. Tem isso também, né? Ah, tem dia. Bicho, tem dia que você sabe que não vai. A bola tá te odiando, velho. Bate você, sai. Você perde gol na cara do gol, você chuta errado. Brincadeira. Vamos torcer, né? A gente tem que torcer para essa seleção. Não tem como diferente, porque a gente vive do futebol, então quer dizer... O bicho vai pegar depois lá do 16º, né? 8º, aí começa Quem que você acha que são os favoritos para a Copa do Mundo? Cara, assim... Com isso que você viu até hoje. Por exemplo, nós não vimos Inglaterra, nós não vimos Portugal ainda, nós não vimos França, nós não vimos Espanha ainda. A Inglaterra, eu acho que tem um bom time, já faz muitos anos que eles não ganham, né? Não, mas eles só ganharam lá, pô. Sim, mas tem uma hora que o time deles é bom.
Portugal também está com um time excelente. Tá com eu um time eu bom. acho que quem não vai ser é a França, sabe? Entendeu? Que todo mundo está querendo. Não, mas esse é. Mas, pô, a França Eu acho que ela vai se complicar. Amarelar. Em algum joguinho aí Pô, vai. eu não, vai se eu não complicar gosto porque- disso, porque a França não tem um francês, pô. Eu acho complicado isso. A França não tem um francês, pô. Todo mundo é de outro lugar, pô. Não tem um jogador francês, pô. Entendeu? É seleção da África. A França é seleção da África, pô. A FIFA tem que chegar um momento que não pode, pô. A França colonizou toda a África, pô. França e Bélgica, pô. E os caras têm dupla nacionalidade, pô. Não pode isso, pô. Entendeu? Meio complicado, mas fazer o quê? Nós não somos aqui para... Mas é um negócio complicado. Imagina se os Estados Unidos começa a nacionalizar um monte, aquilo que o Catar fez no passado, ano retrasado. Didio, quem você acha que vai chegar? Quais são as quatro seleções que você acha que vai chegar? Espanha, Portugal, Inglaterra. Espanha, Portugal, Inglaterra. Vou pôr o Brasil, mas... Bota o Brasilzinho, bota o Brasa, pô. Brasa, mas em asterisco. Em asterisco, vamos botar aqui um asterisco. Porque senão o pessoal fica bravo. Se você pudesse mudar alguma coisa na tua vida, o que você mudaria? Nada. Nada. Não mudaria nada. Eu sou o que eu sou, porque Deus me fez assim, me colocou nos clubes que eu tinha que jogar. Poder ter sido maior como jogador, sim, mas talvez eu me perdesse. Eu sou grato, tudo que eu vivi, aonde eu passei, aonde eu morei, aonde eu nasci, eu sou grato. Muitas vezes, às vezes o cara se perde, não sei o quê, mas geralmente é por pessoas que estão ao seu lado. E você, pô, com a Ana Rosa nem falar. E o seu Roberto, que era uma pessoa também muito séria, muito tranquila, foi uma coisa que te ajudou muito. Paizão pra mim. Entendeu? Uma pessoa Muitos que foi muito importante muitos conselhos. na hora que todo mundo bate nas tuas costas. Tu fala que isso aqui é azul, é azul. Os caras querem te agradar. É importante você ter uma pessoa do teu lado que fala, isso aqui não é azul, isso aqui é preto. Entendeu? E você tinha a Ana Rosa, a tua família, que eu sei que você conversa com teu pai, com a tua família muito. E o seu Roberto foi uma pessoa importante também para você. Com certeza, não sei se você... É verdade. Conselhos, né? Às vezes você quer tomar decisões e fala, não, olha, o caminho não é esse, o caminho é esse aqui. Vai por aqui. Eu falei, então tá bom. O seu Roberto era evangélico? Não. Não, mas era católico. Nossa, era um cara muito crente, inteligente. muito crente. Né? Muito inteligente, muito, sabe, sabedoria imensa. Uma pessoa rodada, história, né? Entendeu? Contava muita história, entendeu? Muitos exemplos que ele dava. E uma pessoa tranquila, uma pessoa... Tranquilão, cara, tranquilão. Tranquilo, né? Paizão mesmo. Né? Infelizmente, teve a doença, morreu. Didio, tem alguma coisa que nós deixamos de falar e que você queria falar, que você queria aportar? A escola, a tua relação com a Grécia, então, o nome da escola que você fez lá em Belém se chama Acrópole Belém. Positivo. Positivo. Só que agora eu arrendei, né? Para uma outra empresa. Por uma outra empresa. Mas aquilo, o legado que você fez lá foi brincadeira. 23 anos, né? Foi a minha escola era referência em Belém. Referência em Belém. De educação, de ensino, muito boa. Didio, uma cor. Cor? Pô, tem várias, cara. Fala a cor tua predileta, caramba. Minha cor predileta é azul. Azul. Uma comida. Fefê, né? Fefê com arroz, não tem igual. Feijão. Véio. Todo dia tem que... Feijão com arroz puro? Não. Pô, feijão, arroz, bife e batata frita. Não, que batata frita o quê? Feijão, arroz, farofinho e uma banana. Como tudo disso no E açaí? Quer açaí também? Não, o açaí é só quando eu vou lá em Um Belém. carro. Um carro? Que você gostaria de ter tido.
Ou que Cara, tem, não sei. Eu não sou muito ligado em Tu carro. não cara. é muito de... Não sou muito ligado em carro. Eu gosto de carro, beleza, mas não tem Eu vou assim... falar no que você é ligado, vai. Um que eu gosto, assim, que eu nunca tive também, acho que não vou ter, é o Bentley. O Bentley, Mas eu não compraria. Mesmo, sabe, se eu tivesse muita grana, eu compraria. Porque eu não sou ligado a carro. Vamos lá no que você gosta. Relógio. Isso aí pegou meu ponto fraco. Aí eu fui no fraco, hein? Fui lá na ferida, hein? Isso aí eu gosto. O você relógio. me conhece, né, cara? Qual relógio que você gosta? Que tu gosta mais? Tem vários. O Rolex é... Você gosta do Rolex? Eu gosto. Um lugar que se eu te falasse agora, Didio, pra onde você quer ir agora? Eu estou nele. Atenas ou a Grécia em geral? Grécia em geral. Mas você ia pagar as passagens, tudo? Não. Eu quero 10 ilhas. Você quer ir para 10 ilhas. O que você não fez na sua vida, não como jogador, como pessoa, que você gostaria de ter feito? Cara... Plástica? Não, plástica eu sou lindo pra cacete. Brincadeira. Já me ofereceram o implante. Tu podia ter feito a plástica. Pega, mané, pega que tá feio. Já me ofereceram 5, 6 implantes, tudo pago. Pega. Não. Tá a minha esposa fala, você é muito lindo. Quem fala, Ana Rosa? E se você fizer implante, você vai ficar ultra lindo. Aí vai ser problema. Não fica falando essas mentiras pra ele. Não fica falando. A minha esposa fala, você é lindo. Ele desse... acredita. Você é lindo desse jeito. Se você fizer implante, vai estar com o cabelinho na régua, aí você vai ultra... Vai ser problema. Então... Fica assim, careca. Um cara que jogou com você que te marcou? Cara, um cara que eu tenho... o Luciano é um e o Rivaldo é outro. Lu e Rivaldo. Briga boa. Riva. Cara, são, tipo, meus irmãos, né? Não é só dentro de campo, não é só fora, assim, sabe, aquela amizade rasa. Uhum. E um cara que você não jogou com ele, mas que você era fã? Que você... Não, se quiser falar meu nome... Eu ia falar você, mas só fã, aí já complicou, porque eu não sou teu fã. Entendeu? Fala, um cara que você jogou, que tu gostava do cara, que tu nunca jogou com ele, jogou contra. Aí é difícil, velho. Assim, de atleta, de craque ou de jogador de futebol. Não, como atleta, como... Eu gosto de ter jogado... Mas você falou que eu não joguei ou que eu joguei? Não, o primeiro é o que você jogou, o Luciano e o Riva. Que eu não joguei. Um que você não jogou, mas que você era fã do cara, gostaria de ter jogado com o cara. Zidane. O Zidane. E qual foi o adversário mais difícil para você? Mais correto, não esse cara que metia o pau. Tá. Correto? Não, o cara que era difícil você ganhar de uma dividida com ele, mas correto, o cara que não um cara que batia, que não sei o quê. Isso aí vai ser difícil, porque não vou lembrar o nome dos caras agora. Tá numa idade que não pode também lembrar. 54 anos, perde a memória. Brincadeira. Embaçado. Cara, esse eu não sei não. Não vou saber responder. Rapaziada, o Giovanni não lembra, tá numa fase já que já não lembra o nome de pessoas, né? Verdade. Não esqueçam de se inscreverem no canal, sininho, coraçãozinho e... Não sei se valeu a pena, mas o Giovanni falou bastante coisa que muita gente não sabia, entendeu? Didio, obrigadão, uma vez Marcelão. mais, Valeu. obrigado aí por tudo aí, por essa amizade aí de bastante tempo aí. Mandar um pix depois, hein? Não quer pix. Faz tá pra botar Coca-Cola, sem patrocínio da Coca-Cola. Valeu. Um abraço. Um abraço.